Março terminou, chegou o mês de Abril, com ele veio o sol, veio o bom tempo, mas nós no Míticos FC e no novo episódio do Compensação vamos fazer uma revista daquilo que foi o mês que agora terminou. Depois de um mês de fevereiro algo denso e com muita polémica e que se falou muito, e até neste episódio, muito do que foi o extracampo, do que não é o futebol e do que não está ligado ao futebol, eis que março é um mês mais de futebol, mais de bolinho no pé, mais de jogo, de discussão do jogo, dos acontecimentos. Foi um mês em que tivemos uma divisão, claramente as primeiras duas semanas e meia dedicadas aos clubes, onde houve onde houve clássicos, Sporting Futebol Clube do Porto e Benfica Futebol Clube do Porto, onde houve jogos europeus e também tivemos já a ver algumas conquistas no futebol europeu, no futebol internacional, e depois esta última semana e meia dedicada às seleções e à preparação para o Campeonato do Mundo. Neste episódio vamos fazer de uma maneira diferente. Vou começar por os vencidos e os vencedores. Neste caso, os vencedores e os vencidos. E, para mim, claramente, há um vencido neste mês. E depois de ficar à interpretação de cada um, mas para mim é um claro vencedor neste mês. Quero dizer que é o Sporting e Rui Borges. Rui Borges, que chegou ao Sporting com uma herança pesada, porque veio substituir o maior treinador da história do Sporting. Os sportinguistas podem estar chateados com o Ruben Amorim, podem não compreender ele ter sido a meio da época que lhe daria o bicampeonato e que deu o bicampeonato ao Sporting, mas com o treinador. Mas o Ruben Amorim é o maior treinador da história do Sporting, é o mais influente, ou um dos mais influentes treinadores da história do Sporting. O Rui Borges teve a difícil tarefa de substituir uma pessoa extremamente carismática e um grande treinador de futebol. Quando isso acontece, e não é caso único em que tu tens uma pessoa muito carismática e é substituída por outra mais low profile, mais tranquila, com outra postura, há sempre, principalmente quando é os treinadores portugueses, há sempre a tendência para desvalorizar o treinador. Ou seja, de estar sempre com a pulga atrás da orelha sobre se este treinador é competente, não é competente. Quando falha é sempre o primeiro alvo, um dos primeiros alvos, às vezes, e o próprio Rui Borges já se colocou em situações desnecessárias e eu mesmo faço uma crítica, de certa forma, à comunicação que ele tem, muitas vezes desnecessária. Enfim, é a gestão de cada um, mas o Rui Borges é campeão, é o treinador campeão nacional e mesmo não sendo esta época, porque acho que não vai ser, tem muito mérito neste mês de março porque se manteve vivo. Contra todas as probabilidades, o Sporting manteve-se vivo nas 3 competições que está a disputar. Começou o mês numa ida ao Ártico, com um jogo da Taça de Portugal anteriormente, mas foi ao Ártico jogar com o Bodo Glimt, que é uma equipa sensação, a equipa revelação da Liga dos Campeões, e num contexto completamente fora, ficou a sensação que os sportinguistas e que o Sporting estavam num mundo à parte. Ir ali não é o seu planeta do futebol, não é o seu terreno do futebol, jogar num sintético, ir à Noruega não é comum para as equipas que têm as provas europeias e o Sporting foi destruído contra o Bodo, de uma equipa muito bem organizada, que claramente, e como eu disse no outro episódio, não é um underdog, nota-se que há ali um projeto muito bem consolidado e muito bem definido, em que esta eliminação com goleada pelo Sporting em nada tira aquilo que vamos ouvir e aquilo que será o Bodo nos próximos anos. Mas o Sporting teve essa resiliência, essa capacidade e essa maturidade tática e frescura física para inverter uma eliminatória de 3-0 para 5-3. Acho que aqui sentiu-se do lado do Bodo uma certa fragilidade, no sentido em que eles já vinham de resultados importantes contra outras grandes equipas europeias e
e é muito difícil quando tu és o mais apetecível ou na teoria mais fraco, é muito difícil tu repetires uma sequência brilhante que tiveste anteriormente. E falo do jogo do Inter de Milão. O Bodo não teve pernas e não teve, se calhar, uma inteligência emocional face à gestão desta eliminatória, e o Sporting, que apanhou este Bodo em casa, conseguiu muito bem capitalizar o fator casa, os adeptos do seu lado, alguma frescura física, a maior profundidade do plantel, para trabalhar isso e conseguir reverter uma eliminatória que estava muito difícil. Parabéns ao Sporting por isso, parabéns ao Sporting por estar pela segunda vez nos quartos de final de uma Liga dos Campeões, e não deixa de ser importante para o Sporting, que é uma equipa que, apesar de não ter a dimensão e o reconhecimento europeu que o Benfica e o Porto têm, não deixa de ser uma equipa com presença europeia. Não nos esquecemos que o Sporting, apesar de só agora chegar aos quartos de final pela segunda vez na sua história da Liga dos Campeões, o Sporting já foi finalista da Liga Europa, se não é a equipa com mais participações na Liga Europa, está no top 3 seguramente, e já venceu uma taça das taças. Não é por os troféus estarem extintos que eles deixam de contar. Parabéns a esta equipa do Sporting, que volto a referir, para mim foi o vencedor do mês, porque além desta eliminatória com o Bodo, vai agora jogar com o Arsenal. Do lado do Arsenal está uma certa, pode vir a aparecer um certo ressurgimento do que são os fantasmas do passado, já que o Sporting já eliminou o Arsenal numa prova europeia. Muito mudou desde 2023, muito mudou para melhor para o Sporting, muito mudou para muito melhor para o Arsenal, porque ali ainda era um Arsenal do Arteta que se calhar tinha subido o primeiro ou segundo degrau daquilo que são hoje, que são os candidatos ao título de Inglaterra, muito possivelmente serão campeões ingleses, e foram líderes da fase de Liga, da Liga dos Campeões. Eliminaram o Leverkusen, e acho que o Arteta poderá acautelar este jogo com o Sporting com certo receio, porque conhece a forma como o Sporting pode inverter pela vertente emocional do jogo. Foi isso que aconteceu quando foi no Emirates há 3 anos, vai fazer agora 3 anos. O Sporting não é o favorito, como é óbvio. O Arsenal, pelo que está a fazer esta temporada, é o favorito à eliminatória, mas pode haver aqui uma coisa que possa pender tanto para o lado do Sporting como para o lado do Arsenal, que é o facto de os dois estarem de maneiras diferentes a disputar o título interno. Acho que o Arsenal poderá fazer uma maior gestão, ou tenderá a fazer uma gestão de plantel, não digo que irá rodar toda a equipa, mas que irá fazer uma gestão mexendo em 2 ou 3 peças nesta eliminatória para que a equipa tenha uma frescura física para aquilo que é o principal objetivo do clube, que acho que é assumido por todos, que é voltar a ser campeão da Premier League. E o Sporting disso pode tirar algum partido, pois tem qualidade suficiente para complicar a vida ao Arsenal. Ainda neste Sporting, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, para a primeira mão, e dá-lhes, se o próprio Sporting é um claro exemplo de que as eliminatórias e os golos numa eliminatória nada dizem, porém o Sporting, por outro lado, vai para o Dragão com um gol de vantagem, o que obriga o Futebol Clube do Porto a ter que fazer pelo menos 2 golos para passar a próxima eliminatória e chegar à final da Taça de Portugal. Isso dá algum alento ao Sporting, permite ao Sporting ter algum controle emocional do jogo a jogar fora, e obrigará, sem sombra de dúvidas, a que o Futebol Clube do Porto tenha que ser mais ousado e deixar algum conservadorismo que tem sido o apenágio do Farioli. Nos derrotados, os portistas que me perdoem, mas os nossos derrotados, e é injusto porque eu acho que eles vão perceber o porquê, mas um dos derrotados do mês tem que ser o Farioli. Farioli, eu digo derrotado no sentido de tentou, porque é injusto, agora fazendo aqui um à parte, é injusto chamarmos derrotado um treinador que se mantém na liderança, que sobrevive a um jogo do campeonato, podia ter goleado, mas sobreviveu contra o Benfica, e que eliminou o Stuttgart de forma exímia na Liga Europa. Mas eu ponho nos derrotados, porque tem que haver vencedores e vencidos, e pode ser que aqui seja aqui um ligeiro espicaçar, mas eu meto o Farioli como os derrotados, no sentido que
poderia ter terminado o mês numa posição muito mais confortável do que aquela que está. Apesar desta estar confortável, poderia neste momento estar sentado no jardim a apanhar sol, poderia estar sentado na praia a beber um batido ou um cocktail, já a preparar a próxima temporada, ou muito bem encaminhado para a próxima temporada. O Porto está em desvantagem na eliminatória da Taça de Portugal, não conseguiu capitalizar em um dos clássicos, ou seja, teve oportunidades para vencer ambos, mas não os conseguiu. Se calhar até saiu de Alvalade com uma vitória moral, pois é o melhor dos piores cenários, ou um dos melhores dos piores cenários. Claro que empatar ou vencer era o desejo do Futebol Clube do Porto, e o Farioli já demonstrou que este Porto não está para empatar e está para ganhar, e agora se calhar com um pouco menos, mas no início da época sempre com uma grande acutilância. Mas chega ao jogo do Dragão em que tem que ser, porque o Porto não tem margem para erro, senão não vai à final da Taça de Portugal e muito dificilmente poderá fazer a dobradinha. No sentido inverso, o Sporting acaba por ser o vencedor do mês, pois teve um deslize em Braga, e se não me está a falhar a memória, neste mês foi o único deslize, mas falemos do deslize de Braga, onde tinha tudo para entregar o título ao Futebol Clube do Porto, e manteve-se à tona, pois o Porto não soube capitalizar uma vantagem de 2 pontos na casa do maior rival, que é o Benfica. O Benfica entrou muito mal nesse jogo, principalmente na primeira parte, e o Porto capitalizou, mas não teve aquele... Está-me a ver a expressão em inglês, mas não teve aquele killer instinct de tornar uma vitória boa numa goleada. O Porto poderia ter sido a primeira parte a vencer por 4-0, não o fez. Na segunda parte, até às primeiras substituições, o Porto poderia ter feito mais 2 golos, poderia ter sido uma goleada histórica na Luz, e não o fez. Agora eu pergunto-vos, o Farioli sofreu muitas críticas pela essa gestão, por esse conservadorismo, pela necessidade de, em vez de acrescentar mais golos, de continuar aquela a vertente ofensiva e manter o Porto à procura do terceiro, do quarto, do quinto, talvez. O Farioli tentou apostar mais na gestão física, tentou manter a gestão do resultado, e depois acabou por sofrer. E ele sofreu muitas críticas desse excesso de conservadorismo, que é um fator, um ponto, quero dizer, que tem sido muito apontado ao Futebol Clube do Porto, mas o Farioli acabou por o fazer e desta vez lidou mal. Eu sou honesto. Eu, se fosse treinador, teria feito o mesmo. Não é todos os dias que uma equipa se encontra a vencer por 2 golos de diferença na casa do rival. Nós sabemos que o futebol português, claro que há, e estes jogos Benfica-Porto são N's as histórias de goleadas e de grandes resultados, logo à cabeça aos 2-5-0 do Porto. O Benfica no ano passado fez 4-1, mas o treinador está a ganhar 2-0, está num mês, de muitos jogos, a disputar 3 competições ao mesmo tempo, e ele pensou que aquela meia hora, aqueles 25 minutos seriam de gestão, porque o Porto, mesmo não marcando, estava a criar oportunidades e estava a mandar no jogo. O Benfica tinha pouca bola e estava, de certa forma, retraído. O Farioli conhece também a sua equipa, conhece que o Porto é das melhores equipas do ponto de vista defensivo e na segurança defensiva, e isso também condiciona, não é? Ele sabe que na Liga Portuguesa, tirando o jogo com o Casa Pia, o Porto raramente sofre mais do que um golo, não é? E isso também conta naquilo que é a gestão. A estatística também conta naquilo que é a gestão do jogo. Ele pensou dessa forma, desta vez lidou mal com ela, e o Benfica soube retirar dali uma certa salvação, porque conseguiu o empate, não conseguiu a vitória. O Benfica, que para mim continua a ser um outsider deste campeonato, está a fazer um campeonato sozinho, à parte, a competir contra ele mesmo, mas o Porto não soube sair da Luz com a vitória. E se este Benfica ainda não é o Benfica de José Mourinho, e eu tenho certeza que não é, porque pelo que nós conhecemos do Mourinho, pelo facto de ele ter entrado a meio da época, pelo mercado do Benfica ter sido mau, acho que podemos dizer que é mau. Se o Rafa não está a render, o Rafa está a mostrar aquilo que nós já esperávamos, que seria um regresso de um jogador com 33 anos, e o Sidney foi contratado em janeiro e agora nem às convocatórias vai. Se este não é a equipa do Benfica de Mourinho,
podemos já ver aqui uns toques de treinador, que é na forma como o Benfica lida ou lidou com a adversidade do marcador, lidou com a desvantagem. Tenho sérias dúvidas que se fosse com outro treinador, se não o José Mourinho, este Benfica teria a capacidade e a inteligência emocional para chegar ao empate. Chegou, o Benfica conseguiu sacar um ponto e vai fazendo esta corrida sozinha, numa esperança, e vamos ver o que é que o mês de Abril irá se desenrolar, mas numa esperança de ainda chegar ao segundo lugar. Muito rapidamente, ainda no Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto eliminou o Stuttgart com umas segundas linhas e agora também tiro aqui o chapéu, não é? Apesar disto ser em áudio, fingi que estou aqui a tirar o chapéu ao Farioli, pois conseguiu amenizar ou relativizar as adversidades que poderiam ter vindo deste eliminatório com o Stuttgart. O Stuttgart jogou bem nos 2 jogos, os resultados poderiam ter sido diferentes, mas o Porto conseguiu sempre manter as rédeas de eliminatória, muita segurança, e lá está, hoje estou a falar muito da vertente emocional, mas muita segurança, não tremeu, não se sentiu inferiorizado. A vitória em Stuttgart muito importante para o Porto, se calhar não sei o que é que daí advém, mas poderá ser, se o Porto chegar à final ou ganhar a competição, poderá ser o jogo decisivo, ou será o jogo decisivo recordado pelos adeptos, e conseguiu debater-se ou degladiar-se contra uma das equipas que melhor está a jogar na Bundesliga, jogando com umas segundas linhas. Quando eu digo que o Porto tem profundidade de plantel, se calhar não estão todos ao nível físico exigido, mas tem profundidade de plantel para disputar as 3 competições e ir às 3 competições para vencer. E quando digo que o campeonato poderá ser curto para este Porto, é nestes momentos. O Porto, com umas segundas linhas, conseguiu ganhar em Stuttgart e decidir a eliminatória. Ainda na Liga Europa, parabéns ao Sporting Clube Braga. Fora os 3 grandes acabam aqui no compensação, também para o episódio não se alongar muito, mas acabam por ser um pouco negligenciados, mas fica aqui os meus parabéns ao Sporting Clube Braga, que também fez uma reviravolta incrível e histórica contra o Ferencváros, e dar parabéns ao Carlos Vicens, porque, na minha opinião, a época está a correr ali meio atabalhoada, típico das épocas do Braga, que é com muitos altos e baixos, mas o Vicens tem tido essa capacidade de profissionalizar e de colocar o Braga num patamar competitivo que eu acho que é acima do que aquilo que o Carvalhal tinha feito na época anterior. O Braga agora é muito refém de Ricardo Horta, ou está muito refém este mês de Ricardo Horta e Zalazar, porém as grandes equipas também vivem dos grandes jogadores. Tema da seleção: tivemos compromissos das seleções, paragem para as seleções, jogos particulares e playoffs. Portugal, o que é que eu posso dizer? Acho que foram mais as perguntas que não foram respondidas do que outra coisa, ou seja, acho que nestes particulares que Portugal foi fazer ao México e aos Estados Unidos, pouco ou nada se pode tirar, a não ser uma grande ação de marketing do turismo de Portugal. Portugal foi jogar ali um jogo particular, um jogo amigável, que deu a ideia, pode ser ali um jogo pré-época, de início de pré-época, era o que parecia, não faz um pouco confusão, isto são pormenores, mas faz um pouco confusão, mas também por outro lado entendo, pelo facto de o Martínez ter trazido muitos jogadores com pouca rodagem e com poucos minutos na seleção, mas faz um pouco confusão como é que estamos a testar-nos para o Campeonato do Mundo e andamos a fazer particulares com substituições. Não é isso, não é preparar para nada. Acho que a seleção pouco ou nada preparou para o Campeonato do Mundo. Portugal empata com o México num jogo extremamente aborrecido e ganha aos Estados Unidos 2-0, uma seleção inferior ao México, na minha opinião, mas que Portugal soube gerir bem e soube mesmo a jogar um ritmo baixo e com uma equipa em que se notava poucas ou nenhumas dinâmicas, porque foram várias equipas que nunca tinham jogado juntas, não é? E o treino é importante, mas não é só o treino que conta, os minutos de jogo também são fundamentais, mas essa equipa soube gerir, soube mostrar porque é que na teoria Portugal é melhor que essa seleção e isso comprovou-se no resultado. Conclusões que se pode tirar, acho que são poucas. Acho que o problema de Roberto Martínez continua a ser alguma incongruência. Claro que o treinador não tem que ser uma pessoa reta e que todas as decisões tenham que ser ponderadas com o máximo de agora ia-me fazer um pleonasmo, né? De dizer que
ponderadas com máxima ponderação, mas todas com uma vertente extremamente racional e não emocional, ou não em função do momento. Mas Roberto Martínez começa a convocatória sem trazer o Paulinho, depois o Paulinho vem à convocatória e acaba a ter mais minutos do que aquele jogador que achava que seria o terceiro avançado para o jogador que irá nesta convocatória assumir o lugar do Diogo Jota, que foi o Gonçalo Guedes. Acho que a conclusão que nós conseguimos tirar é que se calhar Paulinho conseguiu, ou pode ter sido um dos jogadores que conseguiu mais capitalizar esta oportunidade da seleção. Houve outros que não tiveram tantos minutos e acho que, apesar de tudo e da grande época que está a fazer, o Matheus Fernandes não irá ao Mundial, o Ricardo Velho não irá ao Mundial. Tenho sérias dúvidas se o Tomás Araújo, apesar de tudo, irá ao Mundial. Principalmente esses jogadores, está-me a faltar algum, com certeza, destes novos que foram convocados, mas, e claro, tenho sérias dúvidas se o Pote, não jogando e falando-se também da questão física, se o Pote, apesar de tudo, irá ao Mundial. Nós sabemos que o Martínez gosta no seu discurso ser alguém, é um discurso calmo e de um gentleman, digamos assim, mas que tem muitas mensagens nas entrelinhas. É um treinador que deixa muitas mensagens nas entrelinhas. E eu acho claramente que ele disse o que ele disse ao Pote, e apesar de agora ter vindo pela imprensa que foi um pedido do Sporting que ele não jogasse por causa da gestão física, mas Martínez deixou uma mensagem ao Pote que é: ou tu melhoras o teu nível exibicional e a tua frescura física e o teu caráter competitivo, ou então não irás ao Campeonato do Mundo, porque as convocatórias de Martínez, acho que 22, 23 estão decididos, com toda a franqueza. Acho que já estão decididos e estão decididos há meses. Se não houver nenhuma lesão, estão decididos há meses. Acho que, apesar de tudo, o João Félix, por exemplo, vai ao Mundial, Cristiano Ronaldo é indiscutível, não é? Acho que nunca se colocou em dúvida a possibilidade de um Rafael Leão ir ao Mundial, de um Francisco Conceição, de um Pedro Neto, apesar do Chelsea estar a fazer uma época inconsistente, do próprio Rubén Neves, que está também a jogar na Arábia. Porém, há ali 3, 4 lugares por colocar e acho que o Ricardo Horta está ligeiramente acima do Pote na lista do Roberto Martínez, e o Pote acaba por ser também crucificado ou vítima também das lesões que tem tido, e pronto, e também isso é as injustiças do futebol. Outra conclusão, e se calhar é um desagrado, pronto, os episódios da Convenção também são um pouco disto, de eu estar aqui a cascar, mas ponto ali um ligeiro desagrado ao facto de termos tido 2 jogos com estas características tão peculiares de várias substituições, de jogar-se a um ritmo médio-baixo, que me faz confusão como é que Roberto Martínez não aproveitou, se calhar, uma segunda parte de jogos, ou cada parte, para testar um sistema tático novo. Portugal vai para um campeonato do mundo, que é o mais longo campeonato do mundo que existiu, com mais seleções, vão jogar, Portugal fará a final, jogará pelo menos mais um jogo do que aquilo que tem, do que era as outras competições. Estará lá mais pelo menos uma semana, com os calendários serão mais apertados, tendo mais jogadores. Faz-me confusão como é que o Martínez não aproveita estes 2 jogos. Portugal ainda jogará com o Chile para um particular, mas faz-me confusão porque o Roberto Martínez não aproveita estes jogos para fazer uma maior flexibilidade tática, testar novos sistemas, porque tem jogadores mais do que suficientes para que Portugal tenha um sistema tático base e testar outros 2 ou 3 sistemas face às necessidades do encontro. Ou seja, Portugal começou com Era Martínez a jogar com 3 centrais, passou depois de um jogo uma primeira parte muito complicada na Liga das Nações, a jogar num 4-3-3, podemos dizer isto, e faz-me confusão porque é que não testa um 4-2-3-1, um sistema em que possa tirar ali o máximo proveito dos alas projetados e colocar 2 avançados interiores e colocar o Félix numa posição que não seja o corredor, porque o Félix não rende no corredor. O Ricardo Horta também pode jogar ali como um 10 e acho que é ali que ele será mais capitalizado. Por exemplo, é um sistema tático que poderia testar num 4-4-2 também, porque com Fernando Santos, porque ele chegou a jogar num 4-4-2. Faz-me alguma confusão, algum conservadorismo em função destes jogos, porque teve essa oportunidade. Não será no Campeonato do Mundo, com certeza que irá testar o que quer que seja. Para a lista final, acho que grande dúvida será entre Pote e Ricardo Horta, entre Paulinho e Gonçalo Guedes. Isto se não houver outras lesões, e outra
será entre o Samu, que é o meu grande ponto de interrogação, se irá ou não ao Campeonato do Mundo, entre o Samu Costa e o Palhinha, que parece, na ótica do Roberto Martínez, ser um crucificado em função da época desastrosa que o Tottenham está a fazer. Ainda no Campeonato do Mundo, temos que falar do assunto Itália. Destaque também, antes de falarmos de Itália, vamos só aqui fazer uns flash news, digamos assim, algo muito rápido. Parabéns ao Manchester City e aos portugueses do Manchester City que ganharam a Taça da Liga ao Arsenal. Este mês também ficou marcado pela possível não ida do Irão ao Mundial em função da guerra no Médio Oriente e pelo relâmpago Tudor, que chegou ao Tottenham, viu e perdeu, fez a geneira e foi embora. E deixou a equipa pior do que o que estava. Também tivemos o caso do amoníaco, do handball. Não estou aqui a dizer que o Sporting ao Porto tem razão, mas fico triste que estes casos que continuam a acontecer no futebol português e já aconteceram muito no Futebol Clube do Porto, e há casos não semelhantes, mas no mesmo estilo de abordagem que já aconteceram em Benfica e Sporting, mas estes casos continuam sempre a deixar uma má imagem do nosso desporto e passam para o futebol internacional, para o desporto internacional, uma imagem de um certo amadorismo do que é as nossas modalidades desportivas e de uma falta de fair play. Voltando ao assunto de Itália, é um escândalo. Isto se calhar posso estar a ser exagerado porque estou a gravar este episódio um dia depois, horas depois da eliminação de Itália, mas se calhar isto é o maior escândalo da história das seleções, não é? Nunca um tetracampeão mundial ficou 3 vezes de fora de uma competição. Isto é escandaloso. Não deixa de ser menos escandaloso que a Dinamarca, com a equipa que tem, os nossos portugueses, com aspas, Froholt, Hjulmand e Bá à cabeça, mas com outros tantos craques, também não vai ao Campeonato do Mundo. É um escândalo. A Dinamarca ficar de fora do Campeonato do Mundo também é de igual modo vergonhoso. Mas a Itália tem outro peso institucional. O país do calcio, o país do futebol. As equipas italianas mandaram no futebol nos anos 90, não é? A Liga Italiana foi a grande liga nos anos 80, 90. O futebol revolucionou-se à conta do calcio, não é? E a Itália, não é? Foi eliminada pela Suécia, que em si já é mau, mas depois não vai ao Mundial seguinte por foi eliminado pela Macedónia do Norte e depois agora pela Bósnia, num jogo em que, sejamos francos, o jogo teve do lado de Itália e há coisas no futebol que nenhum treinador consegue controlar. Ninguém consegue adivinhar que um jogador com a experiência do Bastoni vai fazer uma falta daquelas para vermelho. Não há treinador que a jogar com menos um desde os 43 minutos ou 40 minutos. Qualquer treinador não adivinha que vai sofrer um golo naquela forma, nem adivinha que na marcação dos penaltis, os 3 que escolhe primeiro, 2 vão falhar, não é? Os penaltis treinam-se, mas também existe uma vertente de sorte. Mas esta eliminação é escandalosa. Eu aqui falo com um lado muito tendencioso, porque sempre gostei muito de Itália, sempre gostei da seleção italiana, do futebol italiano, e fico triste porque, com todo o respeito à Bósnia, eu gostava que a Itália fosse ao Mundial e equipas como a Itália têm que ir a todos os Mundiais, mas para isso tem que ter mérito para lá estar, não é? Para se qualificarem. A ideia que eu tenho desta Itália é que falta Itália nesta equipa, nestas seleções. Falta aquilo que nós conhecemos, aquela matreirice à italiana, aquele conservadorismo. Não é só o Catenaccio, não é? O Catenaccio desmistificou-se, desmobilizou-se e ganhou outras vertentes, mas falta ali aquela paixão que os italianos tinham, aquele viver tudo com uma vertente muito emocional. Falta isso à equipa. Senti a equipa muito sem alma, sem personalidade. Não, sem Itália. Jogavam, não parecia-me a Itália. E não me parece a Itália há muito tempo. O Roberto Mancini conseguiu trazer isso, mas depois acabou por ser vítima de algo muito maior a ele e acabou também por sair. A sensação que eu fico também é que o futebol evoluiu e esqueceram-se de levar a Itália. A Itália continua
com uma postura no desporto muito berlusconiana, em que todo o futebol é gerido por um homem só, muito aos anos 90, muito anheliana, muito de Laurentiniana, em que há um homem que quer, pode e escolhe e tudo é tomado e decidido em função deles. E é isso, dá a sensação que a seleção ficou ao abandono. O futebol italiano foi abandonado, esqueceram-se, o futebol evoluiu, ganhou novos protagonistas, desmistificou-se, tornou-se cada vez mais difícil de desmontar adversários. As equipas ficaram mais previsíveis porque cada vez temos mais tecnologia para perceber essas equipas. As equipas começaram a ganhar as suas identidades, a evoluir taticamente, e a Itália esqueceu-se, ficou parado no tempo, não quis, ou não se apercebeu, não soube reinventar. Quando digo novos protagonistas, falo que hoje em dia a França tem um peso que perdeu a partir da segunda metade dos primeiros 10 anos do século XXI, pós Euro 2000, perdeu ali, principalmente com o Mundial 2002, Euro 2004, perdeu algum protagonismo num período também pós-Zidane no futebol. A Espanha afirmou-se como uma grande seleção europeia com o Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012 e Euro 2024. Próprio Portugal começou a ter outro peso internacional depois de sofrer durante 20 anos, 16 anos, com aquilo que a Itália está a sofrer agora. A Itália não soube colocar entre os grandes ou manter-se entre os grandes. Não deixa de ser surreal que a última vez que a Itália foi um campeonato do mundo, o Yamal tinha 7 anos. 7 anos, ele agora é uma referência do Barcelona, se não é o maior jogador do Barcelona. Eu sou de 2002, eu tinha 12 anos quando a Itália foi a uma fase de grupos, e eu tinha 4 anos quando a Itália jogou o último jogo eliminar de um campeonato do mundo. Se a Itália for ao Mundial 2030, eu vou ter 28 anos, o que não deixa de ser... lá está, estou-me a repetir muito, mas não deixa de ser surreal. Faz muita confusão sobre esta questão de Itália, pois como é que passa-me a sensação, como é que aquilo chegou ali, como é que aquela equipa chegou ali, pois eu vejo aqueles jogadores, não estou a dizer que são bons ou são maus, mas passa a ideia que era o que sobrou. Fecha ali uma reunião, quem é que está disponível para jogar por Itália, ou quantos ainda temos? Temos estes. Não se soube reinventar, não soube capitalizar aquilo que é o sucesso do futebol de formação das seleções, porque não deixa de ser paradoxal que Itália falha a terceira qualificação para o Campeonato do Mundo, quando foi campeã europeia em 2021 séniores, foi campeã europeia sub-17 em 2025, campeã europeia em 2024 sub-19 contra Portugal também, e foi à final do Mundial sub-20. Como é que dali, quantos estão na seleção sénior? Zero chegaram ainda à seleção sénior. Nessa seleção de sub-17, Portugal tem 7, 8 jogadores que, se não estão nos séniores, e à cabeça temos Kenda, João Simões e Rodrigo Mora, se não estão nos séniores, ou já tiveram experiência com os séniores, ou estão a jogar contra equipas séniores na segunda liga ou na Liga 3. Nessa mesma equipa de Itália, o único que está na primeira liga é o Camarda, que é o avançado, e está emprestado ao Lecce. O segundo, um jogador que marcou Portugal, que é o Coleta, joga no Benfica B, só agora é que começou a chegar a equipa B do Benfica. Os outros todos estão espalhados entre divisões inferiores do futebol italiano, ou ainda estão nas equipas sub-20. Porquê? Porque em Itália não estão a dar espaço a que o jogador italiano tenha minutos ou que tenha oportunidades. Os jogadores chegam à etapa de júnior, são mandados para clubes da 5ª divisão e eles perdem-se. Porque os clubes italianos estão mais interessados em potencializar o jogador estrangeiro. Vamos fazer este exercício. A referência do Nápoles é um jogador escocês. O melhor jogador do Inter é um jogador argentino. O melhor jogador do Milan é um jogador português. O melhor jogador da Juventus é um jogador turco. E os italianos perderam esse espaço. Como é que uma seleção que tinha um ataque com Del Piero, Totti, Luca Toni, Gilardino, e está-me a faltar seguramente, teve o Vieri, grandes e grandes avançados, e eu já estou a falar agora no século XXI, chega a um jogo mais importante da sua história recente, em que o ataque é o Retegui, que joga na Arábia Saudita, numa equipa que não é candidata ao título na Arábia Saudita,
O Moskin, que até é injusto porque marcou nestes 2 eliminatórios, mas o Moskin, que joga numa equipe que está a lutar para não descer de divisão, e o Pio Esposito, que só este ano é que começou a chegar à equipa principal de Itália. Os outros, quem é que não há mais avançados? Eu tinha o Raspadori no banco, mas não há mais avançados na Itália. Estes são os melhores avançados de Itália. Isto é um processo que é decrescente, porque vieram destes jogadores, depois veio outra geração que foi a do Balotelli, que o Balotelli não soube gerir ele mesmo. Depois veio uma geração do Immobile, do Belotti, que já era abaixo, da do Balotelli, que era abaixo, de Totti e Del Piero. E agora chegamos ao Moschini e ao Retegui, que, sem desmerecer, não é? Nunca calçariam se fosse nessa seleção de 2006. O futebol italiano precisa de levar ali uma, como se chama dizer, uma grande volta, e o que se já está a dizer pela imprensa é que irá levar uma grande volta mesmo, pois faz muita confusão dessa ideia do abandono, não é? O selecionador, no momento mais crítico da seleção italiana, é o Gattuso, não é? Sem desmerecer o Gattuso, sem desmerecer o que foi o Gattuso como jogador, mas o Gattuso não é treinador para a seleção italiana. Não é um treinador de topo europeu. O Gattuso estava a treinar o Hajduk Split, o terceiro classificado da Liga da Croácia. Itália, com tantos treinadores, não há nenhum que consiga, ou que tenha vontade, ou que queira, ou consiga treinar a seleção italiana. O Ancelotti foi para o Brasil. Não conseguiam trazer o Ancelotti para a seleção italiana e ser o homem do projeto. Tinha o Mancini, passou para o Spalletti, e o Spalletti não deu, passou para o Gattuso. Isto vai ser sempre em escadinha, não é? Há tantos treinadores livres no mercado e que estão a fazer trabalhos interessantes até no Calcio, que a única solução foi mesmo o Gattuso, como costuma dizer, e para terminar, não é? Quem semeia eventos colhe tempestades, não é? E isto foi um desastre que infelizmente já estava anunciado. Por fim, o momento random da semana não podia ser outro, tinha que ser o caso do Kinski, o guarda-redes do Tottenham, que sofreu 3 golos contra o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões e que foi substituído aos 17 minutos. Toda esta história é mais uma a cerejinha no topo do bolo de uma época desastrosa do Tottenham, é a demonstração da falta de caráter de um treinador e é a forma cobarde como se queima um jogador que tinha feito 2 jogos ao longo da temporada, um jovem que tem muita margem de manobra e de crescimento. Este foi mais um episódio do Compensação. Espero que tenham gostado e já sabem, acompanhem o Míticos FC no Spotify e no YouTube. Espero contar com vocês no próximo episódio.